1 Coríntios 10, versículo de número 20. Diz assim: antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Explicitamente, Paulo ele estava querendo dizer aquilo que estava por trás dos ídolos, que eram os espíritos malignos, que têm a intenção de destruir os seres humanos, que têm a intenção de destruir os homens. Os ídolos roubam a glória de Deus. Então a idolatria rouba a adoração que é única e devida ao Deus vivo. E quando nós olhamos para isso, vemos a intenção do apóstolo, ainda na carta aos Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 23. A Bíblia diz assim: e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Um Deus que nunca foi visto, um Deus que não podia ser dimensionado, um Deus que a imaginação humana não compreende qual é a sua feição. O homem, estimulado pelo engano e pela mentira, constrói deuses à semelhança de si próprio. Constrói deuses semelhantes a aves, a quadrúpedes e a répteis. E é isso que Paulo veementemente ele vem também condenando e explicando e exortando aos romanos contra essa prática. Mas, meu irmão, graças a Deus que Deus nos escolheu para se revelar a nós. Diga para o seu irmão: meu irmão, você é privilegiado. Diga assim: ó, Deus não te deixa no engano. Tolo é aquele que pensa que a idolatria consiste somente na adoração de imagens esculpidas na pedra ou em madeira. A idolatria é muito mais profunda, está muito mais enraizada nas profundezas do ser humano do que simplesmente numa foto, numa estátua, em qualquer outra coisa. A idolatria, ela surge do coração do homem. A idolatria está fundamentada no desejo humano egoísta, no desejo humano independente de Deus. Quanto mais o ser humano afastado de Deus cobiça as coisas, a idolatria tem parte na sua vida. É um perigo, porque muitos podem cair nessa questão da idolatria quando andam insatisfeitos com aquilo que têm, buscando as coisas que ele ainda não possui. Esse é um sinal de alerta para nós não cairmos no pecado de idolatria. O relacionamento que os idólatras têm com os seus ídolos é superficial. É um relacionamento muito superficial, extremamente interesseiro. As pessoas buscam os ídolos somente por aquilo que eles podem dar naquele momento. E quantos não são hoje, infelizmente, os cristãos que têm buscado a Deus somente com um interesse egoísta, somente para que Deus resolva o seu problema, somente para que Deus aumente o seu salário, somente para que Deus cure o seu corpo físico, somente para que Deus o faça enriquecer, somente para que Deus resolva a situação a qual ele está vivendo. Quantas pessoas não têm desenvolvido um relacionamento superficial com Deus, um relacionamento de interesse? Quantas pessoas que não vivem assim? Esse é um relacionamento que o idólatra tem com o seu ídolo. Só há envolvimento quando se quer algo em troca. Ah, hoje eu vou na igreja porque eu estou precisando, porque o negócio está quase descambando, então hoje eu vou lá. Mas os demais dias dos meses se esquecem de Deus, se esquecem daquele pelo qual nós vivemos, existimos e através do qual nós fomos criados. Meu irmão, qual é o seu relacionamento com Deus? Que tipo de relacionamento eu e você estamos tendo com Deus? Um relacionamento de interesse? Um relacionamento simplesmente superficial? Meu irmão, esse é um relacionamento parasita. É um relacionamento que só encosta em Deus para sugar o que Ele tem para nos dar. Mas quando se fala em devolver algo, se dar algo, as pessoas logo já não gostam desse assunto. Quando se toca na questão do dízimo, da oferta, quando se toca na questão de nós nos doarmos para aqueles que têm necessidade, a história muda de figura. Parece que estamos servindo a um outro Deus, e não o Deus da Bíblia que nós cremos, conhecemos, e qual Ele se dá em conhecer.
Relacionamento parasita não é o tipo de relacionamento que Deus quer ter com os seus filhos. Apenas o desejo de sugar, apenas o desejo de satisfazer os seus próprios desejos egoístas. Por isso, tantas vezes no Antigo Testamento, Deus compara idolatria com prostituição. A comparação de Deus com a idolatria, com esse sentimento vulgar, esse sentimento de parasita, de sugar apenas o que Deus tem de melhor para nos dar. Deus comparava na Antiga Aliança como sendo prostituição. E o livro que mais retrata essa verdade com cores vivas e fortes é o livro do profeta Oséias. Lá em Oséias capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz: o meu povo, Deus falando, o meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá a resposta, porque o espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Se prostituíram, tiveram um envolvimento leviano, um envolvimento carnal, demoníaco, um envolvimento superficial, um envolvimento onde não envolvia nenhuma responsabilidade. Isso é prostituição. Isso também é chamado por Deus de idolatria. Que coisa séria. Deus não quer ter um relacionamento de prostituição com seus filhos, e muito menos Ele quer que os filhos dele tenham relacionamento com Ele de prostituição. Mas Ele quer casamento, quer algo sério. As bodas do Cordeiro, como diz Apocalipse, o Senhor breve virá e não tardará, e Ele descerá das nuvens para se ataviar, para se casar com a sua noiva. Não é uma namoradinha qualquer, não é uma ficante, como hoje se diz por aí, mas não é uma amizade colorida, mas é um relacionamento sério de casamento para toda a eternidade. Meu irmão, é esse tipo de relacionamento que Deus quer ter com você. Não é um relacionamento eventual, não é um relacionamento uma vez por semana, uma vez por mês, mas é um relacionamento diário de amor, de carinho, de entrega, de confiança. Esse é o relacionamento que Deus quer ter com você. E é esse o relacionamento que Ele espera receber de você. Olha para o seu irmão e diga assim: Deus quer casar com você, meu irmão. Diga assim: ó, você é a noiva de Cristo. Amém?